Olá, meus queridos alunos, né, do sexto ano, quanto tempo. Gostaria de pedir desculpa, né, de a gente não andou bem, não estava se sentindo muito bem, mas nós vamos voltar para a nossa programação normal, ok? Hoje nós vamos falar no capítulo 10, que tem como título Bíblia, o que e para quê? Lá no nosso capítulo 9, nós tratamos sobre o melhor professor do mundo. Vocês lembram? O melhor professor do mundo, onde eu pedi para vocês, né, relatarem para mim qual foi o professor que deixou alguma marca em você, né, que te incentivou, que te inspirou. Até o Carlos falou antes, a Fernanda, né, Carlos? Fernanda Paiva. E a Emily também, né, falou também sobre uma professora, né, que ela disse que era sempre muito alegre, né, e isso marcou a vida da Emily, né, Emily? E que bom que vocês se inspiraram, né, estão se inspirando nessas pessoas, porque nós sempre nos inspiramos em alguém, mas nós também precisamos ser influenciadores, né, nós precisamos deixar vestígios positivos, né, para que as pessoas lembrem-se de nós e digam assim: eu aprendi muito com a Emily, com o Carlos, com o Ives, né, com o Brian, com a Maria Clara, com a Eduarda, com a Lohane, com o Edmilson, né? Então, nós somos também influenciadores. Jesus foi um grande mestre, né? Como está lá no capítulo 10, ele foi o mestre dos mestres. Lá no Evangelho, chamam primeiramente Jesus de Rabi, que é mestre. Depois eles chamam Jesus de Rabone, que é mestre dos mestres. Então nós precisamos sempre buscar buscar influências, né, positivas, nos espelhar sempre em alguém, né? E aqui no capítulo 10 nós vamos conhecer agora, a nossa Bíblia. Vamos conhecer a palavra de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus, né? É uma biblioteca, como se fosse uma biblioteca, porque é uma coleção de pequenos livros, né, em um livro só. Por isso o nome de Bíblia. Bom, primeiramente, né, vamos fazer nossa oração e começar. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Tá? Nós vamos fazer uma breve leitura e em seguida nós vamos começar a nossa aula. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos por este dia, te agradecemos pela tua palavra, que tem sido, Deus, o nosso manual de conduta, Senhor, de boa conduta, de bom viver. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço bênçãos sem medida sobre cada lar, Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, então, lá em 3 Timóteo, essa carta foi escrita por Paulo. Paulo, que antes era chamado de Saulo, mas quando ele teve um encontro com Jesus Cristo, Jesus mudou o nome dele de Saulo para Paulo. Antes ele era o Saulo de Tarso, né? E depois ele ficou conhecido como Paulo de Tarso. Bom, então, essa carta, né, Paulo escreveu para Timóteo, né, que era seu filho na fé, um discípulo. E diz assim, ó: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteiramente aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Ok? Deixa eu ver até o 17. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-se sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção,
para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Né? Então, aqui a epígrafe dessa carta diz assim: a inspiração, valor e utilidade das Santas Escrituras, né? Da carta não, é a epígrafe do capítulo, né? Desse pedacinho aqui. Fala sobre a inspiração de quem inspirou a Bíblia. Quem inspirou a Bíblia foi Deus através do Espírito Santo. E fala do valor, porque a Bíblia é muito importante para as nossas vidas, né? Não importa qual seja a sua religião, mas a Bíblia é a nossa regra de fé. É o livro pelo qual nós precisamos buscar a verdade de Deus, para que possamos viver, conhecer e viver a palavra de Deus. Lá em João, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque a mentira, ela aprisiona, mas a verdade, ela liberta. A utilidade, né? Para que nós precisamos da Bíblia? Para não andarmos errantes, né? Para não andarmos em caminhos errados. Então, nós precisamos da Bíblia, além dos conselhos dos nossos pais, né? Nossos pais nos aconselham, mas a Bíblia, né? Ela é como uma bússola, né? É como um manual de instrução para a nossa vida, né? Uma carta de Deus para fazer com que a gente entenda como nós devemos viver. E outra coisa, das Santas Escrituras, né? Porque essas escrituras, ó, que é a palavra de Deus, ela é a palavra do Senhor. Então, vim aqui, vamos lá começar a leitura do nosso texto. Tem assim, onde está? Bom, eu gostaria de, se a gente estivesse na nossa sala, né, a gente ia fazer uma pequena dinâmica, mas eu vou dizer para vocês algo mais ou menos parecido, né, não dá um sentido. Como eu falei agora há pouco, né, e conhecereis a verdade vos libertará, e que a verdade, ela nos liberta, ela abre os nossos olhos. A palavra de Deus, ela é a luz, né, que ilumina a nossa mente, para que a gente ande somente pela verdade. Por exemplo, se você está com os olhos vendados, quem já brincou de cabra cega? Né? Aquela brincadeira onde a gente fica com os olhos vendados e um vai dizendo para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, e você, através da voz dos seus colegas, né, que você vai seguindo aquela voz. E com a gente também não é diferente. A voz que nós escutamos é a voz de Deus, que vem através da palavra de Deus. Às vezes, quando nós não lemos a Bíblia, quando nós não nos aprofundamos na palavra de Deus para saber o que Deus deseja de nós, o que acontece? Vem outras amizades, vem outras pessoas e nos aconselham, né, de maneira errada, e nós vamos viver errados. E quando nós erramos, nós também temos consequências. Então Deus, através da palavra dele, ele nos ensina, né, como nós devemos viver, para que a gente não pague, a gente não tenha consequências ruins, mas tenha consequências boas, porque aquele que obedece a Deus é abençoado, né? Mas aquele que não obedece, o que acontece? Castigo. Mas é aqueles provérbios de antigamente que diz assim, como é que diz? Quando você só semeia aquilo que você planta. Por exemplo, se você planta manga, você vai colher caju? Não vai, você vai colher planta ou manga. Então, se você faz o bem, você vai colher o bem. Mas se você só pratica o mal, você vai colher o mal. Então, Paulo diz a Timóteo que ele precisa ser perseverante no estudo da palavra de Deus, né? No estudo da Bíblia. Por quê? Porque aqui é onde Timóteo seria direcionado para fazer a vontade do Senhor. Lá no nosso livro, desenvolvimento do capítulo, deixa eu ver aqui. Nós temos aqui uma história de navegantes, né? Pronto. Aqui no aquecimento. Te achou?
Tem assim, ó, vocês observem lá aquelas gravuras que diz assim: acho que errei o caminho, aqui não é a Índia. É só dobrar o cabo da Boa Esperança, não tem como errar. Aqui, esses navegadores, eles estão usando um mapa. O mapa, para que serve o mapa? O mapa serve para nos guiar de uma maneira correta o lugar onde nós precisamos chegar. Se alguém te dá... Hoje nós temos, né, coisas mais... Instrumentos mais renovados, como o GPS, né, o Google Maps, parece alguma coisa assim, né, onde você coloca lá o endereço e ele te leva lá no lugar de destino certinho. Mas antigamente, os navegadores, o que eles faziam? Eles olhavam para o céu para saber em que direção eles deveriam ir, através das estrelas. Eles eram guiados pelas estrelas. Gente, mais um dia, o que aconteceu? Ele teve um homem, né, um navegador, que construiu a bússola. Então, a bússola, ele começou a ser um orientador dos navegadores. Porque a Bíblia, né, e a bússola, elas são assim. Elas sempre te direcionam para o caminho certo. A bússola, ela vai sempre apontar para o norte. Ela vai sempre te dizer a direção onde você deve ir, né? A direção norte, ela vai apontar para o norte. Então, se você for para o sul, você tem que ir na posição contrária. Então, os navegantes, eles tinham 3 regras. Não esquecer a bússola, não duvidar da bússola e sempre obedecer à bússola. Essas eram as 3 regras dos navegantes. Quais eram? Não esquecer a bússola, não duvidar da bússola e sempre obedecer. Não questionar a bússola. Assim também é a palavra de Deus. Nós devemos procurar não esquecer de ler a Bíblia, não duvidar do que está escrito e sempre obedecer. Porque os homens que escreveram a Bíblia são homens com o coração aberto ao Espírito Santo. E o que o Espírito Santo fazia? O Espírito Santo iluminava a mente desses homens e eles iam escrevendo conforme Deus orientava. Assim também é a bússola, né? Ela direciona os navegadores por onde eles, né, devem andar. E nós, como bons filhos de Deus, nós devemos fazer o quê? Nós devemos sempre ser guiados pela palavra de Deus. Lá no flashback diz assim, ó, nós temos a figura de um rapaz, né, aqui, todo muito faceiro de óculos escuro e com a Bíblia aqui pertinho dele. E o texto diz assim: ao ver a figura abaixo, qualquer um poderia dizer que se trata de um livro, porque realmente é um livro só. Mas esse livro, né, é um grande livro com muitas páginas, mas na verdade a Bíblia está mais para uma biblioteca do que para um único livro. Porque, como a tia falou agora há pouco, né, é um livro, mas com muitos livros dentro, né? Observe que as duas palavras, ó, Bíblia e biblioteca, são bem parecidas. E isso não é por acaso. Tudo começou há muitos séculos. Não existia papel como temos hoje e as pessoas escreviam em um papel feito de folhas, de uma planta chamada papiro. Gente, eu já vi uma carta escrita em um papiro. Né? Eu faço um curso de teologia e o meu professor foi lá em Israel. E lá em Israel ele comprou, ele trouxe. Né? É muito interessante essa folha, tá? Ela é feita dessa planta chamada papiro. E então eles começaram a confeccionar essas folhas para poder escrever, porque duravam mais, né? Não acumulavam muitos espaços. Por quê? Porque antigamente, né, tudo era escrito em pedras, né? Era escrito em pedras. Então, gente, já pensou? A Bíblia escrita numa pedra? Meu Deus, o negócio ia ser, né, pesado. Então, o que aconteceu? Eles começaram a escrever
as Bíblias, né? Tem um livro de crônicas lá no começo da Bíblia, que depois nós vamos, nos outros capítulos, nós vamos começar a conhecer esses livros, nos livros de crônicas, né? Que fala sobre as histórias dos reis. Os reis mandavam escrever tudo que eles faziam, e à noite, sabe o que eles faziam? Pedia para alguém ler aqueles pergaminhos para eles, né? Para eles poderem ir lembrando de coisas, né? Depois eu vou contar para vocês a história de Esté, né? Como Mardoqueu, ele foi salvo por um desses papiros. O rei Assuero, ele foi salvo por Mardoqueu. Mardoqueu, ele ficou sabendo de uma conspiração contra o rei e foi falar ao rei. E o rei foi salvo porque Mardoqueu foi lá e contou para ele. E tudo estava escrito. E um dia, Mardoqueu o rei, né? O rei Assuero estava dormindo, estava sem sono. E ele pediu para que um dos seus servos lessem as crônicas para ele. E ele ouviu essa história, né, onde estava escrito, onde Mardoqueu o livrou da morte. E depois vocês vão ver essa história lá no livro de Esté. Esté é um livro muito lindo, gente. Lindo demais. Se vocês tiverem curiosidade, seria bom vocês darem uma olhadinha, tá? Então, essa coleção de livros foi colocada em um livro só, que é a Bíblia. Quando surgiu o papel, os rolos foram substituídos por livros. E a palavra biblos deu origem à palavra livro. Daí vem as palavras biblioteca, bibliografia, bibliófilo e etc. No século IV, o que aconteceu? Um homem chamado João Crisóstomo foi quem resolveu chamar a palavra de Deus de Bíblia, por se tratar de uma coleção de livros. Nas próximas lições nós vamos pesquisar, nós vamos conhecer mais a palavra de Deus. E vocês vão conhecer cada livro lá da Bíblia. Lá na página seguinte tem assim, porque toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, porque é isso que a Bíblia faz, né? Ensina a verdade, condenar o erro. Ela diz qual o castigo, né, daqueles que continuam no erro, corrigir as faltas. Quando a gente erra, a Bíblia nos diz que nós não devemos fazer. Vamos tirar aqui na Bíblia, por exemplo, na questão de pai e filhos. Ele diz assim: vós, pais, não aborreceis vossos filhos, e vós, filhos, devem obedecer e honrar os vossos pais, para que teus dias se prolonguem nessa terra. Então, Deus, ele aconselha os pais e aconselha os filhos. Gente, tudo que vocês precisarem saber está na Bíblia. Lá fala da preguiça, lá fala sobre o fofoqueiro, sobre aquele que aquele que rouba, o que mata, o que levanta falso testemunho para o outro. Tudo tem na Bíblia. Como você se alimentar, como você se vestir, como você falar, os seus pensamentos, tudo está na Bíblia. Deus pensou em tudo. Deus não deixou dúvida de nada. Então, tudo que nós precisamos está onde, gente? Na Bíblia. Agora, reforçando bem aqui, qual eram as regras dos marinheiros com a bússola? Vamos lá, vamos ver se vocês lembram. Era não esquecer, né? Não podia esquecer a bússola quando fosse viajar. Não duvidar da orientação da Bíblia ou da bússola, né? Não duvidar. E sempre obedecer a direção em que ela estava marcando. Assim também a nossa Bíblia. Nós não devemos deixar de ler, nem de ler e não devemos duvidar e sempre obedecer a palavra de Deus. Vamos lá, continuando.
Bem aqui, onde tem esse livro, diz assim, ó, algumas pessoas acham que a Bíblia é apenas um livro complicado, cheio de história de pessoas estranhas e regras difíceis de seguir. Mas isso não é verdade. Pelo contrário, a Bíblia é uma demonstração de amor e cuidado de Deus por nós. Pois por meio dela ele nos conta os seus planos e nos dá orientações claras de que devemos viver neste mundo, a fim de que sejamos felizes e vivamos em paz com ele e com o nosso próximo. Porque nós devemos viver em paz com os nossos irmãos, né, que são as pessoas, e também com Deus. Lá no nosso curta tem 2 sites. Eu gostaria que vocês pesquisassem e eu gostaria que vocês fizessem essa seguinte experiência. Vocês vão pesquisar como fazer um papel reciclado. Lá eu abri esse site, lá mostra, tá? Lá mostra como se faz esse papel reciclado, que é muito parecido com papiro. E você vai fazer uma carta, tipo uma orientação ou um desenho, alguma coisa que você quiser fazer nesse papel depois que secar. Você vai fazer e vai mandar uma foto pra tia, tá? Então, no passado, quando os navegadores, né, saíam pelos mares, o que acontecia? Eles eram guiados pelas estrelas, mas depois eles tiveram a bússola, muito bem. E o que eles não podiam fazer? Não podia esquecer, não podia duvidar e sempre obedecer. Não esqueçam disso. Como diz o meu professor, isso é importantíssimo. Quando ele diz isso, a gente já sabe que alguma coisa vai cair na prova a respeito disso. Então, isso é importantíssimo. Não esqueçam disso, tá? Então, vamos continuar. Lá deixa eu ver onde é. Lá nas nossas atividades, como a gente já falou bastante sobre a Bíblia, né? A gente falou aqui para que serve a Bíblia? Para nos orientar, né? Para nos guiar, tá bom? Vocês vão responder as questões seguintes, tá bom? Deste capítulo. Vocês vão responder essas questões até lá, eu acho que é no Reflita, né? Todas as questões desse capítulo, tá bom, gente? E a gente vai questionar esse e o outro capítulo que nós demos, tá bom? Então fica com Deus. Se tiver alguma dúvida, não esquece, liga pra tia Ritinha, manda mensagem que a tia Ritinha, assim que possível, a tia Ritinha retorna, tá? Beijo, fica com Deus, que Deus te abençoe e não esquece de ler a Bíblia.